A cada dia que passa, percebemos que as pessoas estabelecem um certo padrão de como devemos ser, em quem devemos votar, politicamente falando, e em o que devemos consumir. As decisões alheias sempre interferem em nossa vida, em todos os sentidos. Ocorre que ser diferente não é ruim. Pensar diferente, na verdade, é sinônimo de evolução. Você não está seguindo um rebanho. Muitas vezes, percebemos que as pessoas reproduzem um pensamento alheio sobre as coisas, sem buscar a veracidade. E por você não seguir esse mesmo pensamento, acaba sendo interpretado de maneira equivocada. Nesse cenário, vemos que as pessoas tentam nos impedir de ser quem somos a todo custo, com o propósito de encaixar um certo padrão. Se você pensa diferente e acredita que essa é a maneira de crescer, então continue no caminho que está. Eu posso crescer mesmo sendo diferente dos outros? Como falamos no início, ser diferente não é ruim e, por isso, ser diferente é apenas ser você. Ser você é a forma mais genuína de viver, pois dessa maneira você tem as atitudes que achar melhor, as escolhas que acredita ser mais benéficas e por aí vai. O fato é que ser você não implica em nada, negativamente falando, apenas em seu autoconhecimento, logo no seu crescimento pessoal. Possuir valores pessoais que sejam diferentes dos outros é um avanço, principalmente no aspecto profissional. Afinal, você não está se destacando em meio à multidão. Ser diferente pode ser ruim e ser bom ao mesmo tempo. Estamos falando isso, que ser diferente pode ser ruim e ser bom ao mesmo tempo, porque em alguns momentos, esse momento pode dificultar as vidas alheias. Veja, se o seu diferencial prejudica aqueles que o rodeiam, isso não é um sinal. Isso significa que você está prejudicando a vida alheia. Então isso não é bom. O bom é ser diferente, e isso somente interfere em sua vida. Afinal, as suas características devem impactar diretamente somente a sua trajetória, e não a dos outros. Ser diferente pode significar ser melhor. Em nenhum momento o ego pode tomar conta desse cenário. Você não deve se sentir melhor que os outros apenas pelo fato de que é diferente. Em todo momento, estamos estimulando que você não siga um padrão, que siga o que achar melhor para você. Mas isso não significa que deve seguir o que todos acham, e sim o que você acha sobre si. Lembre-se sempre do que você acha certo, com base em suas convicções, e não dos outros. Dessa forma, você vai longe. Você é uma pessoa teimosa, mas de maneira certa. Em um concurso de robótica, promovido por uma grande universidade, um menino de apenas 12 anos foi o vencedor. E todos ficaram espantados. Ao final do evento, uma entrevistadora de uma rede local de TV perguntou-lhe: "Você é um fenômeno. Tem um futuro brilhante pela frente. Deve ser um orgulho para sua família. Como se sente sendo chamado de gênio pelas pessoas?" E o garoto respondeu: "Prefiro que me chamem de teimoso, porque eu nunca aceitei quando uma pessoa dizia que eu não era capaz e que eu não iria conseguir. Disso, tirei motivação para trabalhar com tudo que eu tinha até vencer este concurso. E hoje, vocês me chamam de gênio." Não só a entrevistadora, como todos os que ouviram este discurso, ficaram impressionados por tamanho ensinamento vindo de um garoto tão jovem. Como diz uma famosa frase: "Ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar." A teimosia pode ser considerada por muitos algo ruim. Alguém que não consegue aceitar os fatos, que não obedece às normas, cabeça dura,
mas precisamos analisar. Na mesma linha em que o dicionário apresenta estas definições para esta palavra, também encontramos pessoa que não desiste, que insiste excessivamente, obstinada. A maioria prefere ser teimoso com coisas irrelevantes, como maus comportamentos, ou simplesmente por afronta a alguém, conquistando esta fama. Aos que buscam a sabedoria de serem teimosos nas situações certas, em algo relevante que produzirá crescimento de vida, diferenciando o momento de recuar e avançar, evoluem esta palavra para torná-la persistência, uma virtude dos vencedores, que só é valorizada no momento da vitória, que basicamente não significa desistir e insistir de diferentes formas, mas para atingir um objetivo final. Em ambos os casos, o princípio é o mesmo: a teimosia. Tudo depende do discernimento de cada pessoa para usá-la. O que difere o gênio do louco é o resultado. Se você enfrenta suas lutas e desafios contra todas as probabilidades e perde no final, será chamado de louco. Ouvirá coisas do tipo: eu avisei, fulano tentou e não deu certo, só podia dar nisso mesmo. Agora, se você passa pela mesma situação, mas sai vitorioso, será chamado de gênio e ouvirá: eu sempre acreditei em você. Visionário. Você é o cara. O resultado é o que prevalece. Contudo, no final das contas, o sucesso é derivado de uma só coisa: nunca desistir. Pode ser que você tenha uma grande obra-prima em suas mãos ou em sua mente, porém tem medo de fracassar e por isso não começa ou vai até o fim. Não se preocupe com o que as pessoas irão falar. Sempre haverá alguém tentando te desanimar. Mas saiba que se você acredita em si mesmo, em seu projeto, tem fé e sempre busca as soluções para as adversidades, esta persistência não será em vão. E estas mesmas pessoas que te criticam irão te admirar, aplaudir e ver a sua conquista. Portanto, seja teimoso, mas com discernimento. Molde sua mente e veja sua melhor versão surgir. Atualmente nos deparamos com informações o tempo todo e sobre os mais variados assuntos. E não há nada de errado nisso. Na verdade, esse avanço tecnológico trouxe grandes benefícios. O grande vilão nessa história está em nós. Você pode escolher se o que está vendo vai ou não fazer parte de você. Se vale a pena gastar tempo e concentração com aquele determinado assunto, ou se não agrega nada em sua vida. Se você manter sua mente ligada aos seus planos para o futuro, sonhos, e estiver totalmente dedicado e focado nisso, todas as informações irrelevantes não farão parte dos seus pensamentos. Lembre-se que é você que decide se aquela informação que recebeu, a imagem que viu e tudo o que te falaram irá te influenciar. Depende unicamente de você definir o que é ou não importante para a sua vida. Tantas informações podem ser suas aliadas. Absorva tudo de bom, que contribua para o seu crescimento pessoal, que agregue valores. Mantenha o foco no que te faz feliz, no que te motiva a acordar todos os dias em busca de ser melhor. Ocupe sua mente e seu coração com sonhos. O ser humano é movido por sonhos. Crescer, se formar, trabalhar, casar, ter filhos, ser bem-sucedido, ter uma boa casa e um carro do ano. Tudo isso são sonhos que motivam grande parte das pessoas. Estimulam e fazem com que elas busquem vencer e se superar sempre. Então, sonhe alto. Foque sua mente no que quer para a sua vida, seja para amanhã ou para daqui 10 anos. O que importa é a sua constância na busca pela vitória.
Planeje, trace metas, tenha visão e consciência da vida que almeja. Se dedique a ter uma vida extraordinária e não aceite menos que isso. Algumas pessoas não alcançam sucesso profissional, crescimento pessoal, e isso faz com que se sintam inúteis. Na verdade, só houve uma falta de clareza e de foco nos seus objetivos, deixando a distração tomar conta dos seus pensamentos diversas vezes. A sensação de estar perdido, sem metas traçadas, desmotivado e inseguro não é algo estranho. Na verdade, é comum todas as pessoas passarem por fases assim. Mas, como dito, são fases, não podem se tornar um estilo de vida. Se permita vencer, crescer, ser alguém melhor e ir além do que você sonha. Esse processo não ocorre da noite para o dia, leva tempo, precisa ser trabalhado diariamente em sua mente. Deixe de lado tudo o que te faz procrastinar, se sentir mal, inútil e te impede de evoluir e mudar sua vida. Se você abre seus olhos e percebe que não está contente com o que vê, com sua vida atual, então mude de cenário. Não é essa a vida que você quer e merece. Você pode ser alguém além do que consegue imaginar. Superar suas expectativas para a sua vida. Só precisa fazer acontecer. Abra sua mente. Busque conteúdos de valores. Expanda seu intelectual e se dedique. Desistir agora não faz mais parte de você. Vença seus obstáculos, supere suas limitações, silencie os que duvidam e mostre a você o quanto você é forte. Só depende de você. Não espere o amanhã para ser diferente. Faça a diferença hoje. Quando você se depara com uma doença, uma notícia ruim ou algo que não saiu conforme o planejado, qual a sua reação? Apavora e ali mesmo desiste de tudo? Abre mão dos seus planos e metas, como se ali fosse o fim para você? Pois saiba que milhares de pessoas passam por situações semelhantes diariamente. Mas como elas superam? Como elas vencem seus obstáculos? Elas mudam de pensamento. Tomam as rédeas de sua mentalidade. Começam a ver que são capazes de ser e viver tudo o que sonham. Idealizam e percebem que isso depende de cada um de nós. Acredite em sua capacidade, em seu potencial. Trabalhe o crescimento pessoal em você. Enquanto sua atenção e seu pensamento estiverem em pedras que ocupam espaço em sua trilha, você não irá se desenvolver. A sua mente estará bloqueada e, com isso, você se mantém nesse martírio de pensamentos negativos, com lamentações e não vendo saída. Troque de ângulo, mude o foco, o cenário, reformule sua vida atual. O processo de adequação ao que buscamos não é realizado da noite para o dia, tampouco em um fim de semana. É um processo que demanda tempo, exige determinação, vontade de ir além, ser uma pessoa extraordinária, se superar. Tenha consciência de que esse processo exige muita disciplina, já que você é o único responsável pela criação na sua história. Quer mudar sua vida? Faça agora. Comece a evitar pensamentos de inferioridade e tristeza. Pare de conviver com pessoas tóxicas que te criticam, mas não contribuem para a sua evolução. Mude seus hábitos alimentares e físicos, já que um corpo bem nutrido e fisicamente ativo contribui em grande parte para a qualidade e o bom desempenho mental. São mudanças constantes que vão evoluindo para o nosso estilo de vida. É abrir mão do comodismo,
da procrastinação, de tudo que impede sua evolução. Sabe o que é mais interessante? Tudo isso está dentro de você. Você é o gerente de tudo. Suas emoções, escolhas e atitudes. Não permita ser vencido por circunstâncias que te levam ao caminho contrário ao que está buscando. Mostre a si o quanto é capaz dia após dia, mudando pensamentos e ações, e veja sua vida na direção que você sempre desejou. Sabe aquele ser humano magnífico ao qual você quer tanto se tornar? Você pode e vai conseguir. Só depende de você. Então, que tal começar agora mesmo? Não se compare com os outros, mas busque ser melhor a cada dia. Por que aquela pessoa conseguiu? Ela é tão boa quanto eu? E por que eu não consigo? Nos deparamos com comparações constantes, seja no âmbito pessoal, profissional ou social. Vemos pessoas vencerem e seus resultados, em grande parte das vezes, atraem nossos olhares, despertando o desejo de querer aquilo para nós. Mas até que ponto isso pode contribuir para nosso crescimento? A busca por inspiração é essencial e super válida. Contribui muito para definirmos o que queremos e como vamos chegar lá. Nossos sonhos e ideais se unem no projeto. Mas quando a história muda de inspiração para o querer viver o que é do outro? Muda quando você passa a não buscar apenas inspiração, e sim começa uma espécie de competição. Passa a querer ser melhor que aquela pessoa. Começa a sentir prazer ao ver os outros em situações inferiores e passa a se ver como o máximo por isso. Sinto te dizer, mas as pessoas divulgam apenas o que elas querem, o que é favorável a elas. Ou você acha que mostrariam suas fraquezas? Por isso, não pense que sua vida é horrível e que se você conseguir ter uma vida exatamente igual à daquela pessoa, tudo estará resolvido. Você não conhece toda a trajetória dela, tudo o que enfrentou, os obstáculos pelo caminho, os maus dias e as dores superadas. Não há uma vida perfeita. Isso é fato. Sempre haverá dias ruins, momentos de tédio, dificuldades. Essa é a vida. Altos e baixos, dia após dia. E assim vamos analisando o que está acontecendo para buscar as melhorias. Você pode vencer, pode ir muito além do que sua mente imagina. Mas para que isso ocorra, você tem que estar inspirado, motivado, se dedicando em criar sua própria história e não se contentar em fazer resumos de vidas alheias perfeitas para você e querer encaixar na sua vida. Não dá. Cada um tem sua história, sua trajetória, seus sonhos, e isso é magnífico. Aquela pessoa na qual você se inspira enfrentou diversas batalhas até chegar onde está. E com certeza não foi copiando a vida alheia. Então faça a sua história. Crie você mesmo um roteiro para a sua vida e viva em função de se superar em melhorias. Se inspire, busque ideias e adapte a sua vida da sua maneira. Faça algo incrível e acredite que você será capaz de se superar e ir além do que imagina e idealiza. Você tem uma capacidade surreal de expandir seus conhecimentos e, com isso, se tornar uma pessoa mais sábia a cada dia. Uma pessoa instruída e preparada para criar sua própria história. Ao invés de copiar a história de vencedores,
Faça dela sua inspiração para criar o seu futuro. Desperte em você o gatilho da criatividade. Não se limite em sonhar, em criar metas e se inspirar, pois só assim terá forças para correr atrás de sua vitória. Não se permita levar pela inveja, nem se sinta incapaz por ainda não ter vencido. Mude de mentalidade, pois sua subida ao pódio depende de você. Você é invencível. Acredite. Nunca desista. Faça sempre o seu melhor. Você conhece a lei da semeadura, também conhecida como lei do retorno? Observe como a própria natureza nos ensina. Se você planta um grão de milho em terra fértil, nascerá um pé de milho, e não outro grão de milho. O mundo poderia te devolver na mesma medida que você plantou, mas ao invés disso, te devolve mais que dobrado, em um pé com centenas de grãos de milhos. É exatamente assim que funcionam nossas vidas. Se você plantar o bem, receberá o bem. Se plantar o mal, receberá o mal. E se plantar o seu melhor, também receberá o melhor. Porém, para recolher os frutos, é necessário tempo. E a colheita não é feita do dia para a noite. Há muito trabalho a ser feito. E precisamos cuidar diariamente. Arrancar o que faz mal, preparar o terreno, semear, regar e ter paciência. Esteja preparado, porque haverão pragas, secas ou excessos de chuvas, mas nem por isso abandone o seu jardim. Além disso, não seja ansioso e se apresse, pois cada semente tem o seu tempo de maturação. Por exemplo, enquanto o grão de milho precisa de 10 meses, o pé de maçã precisa de 3 a 5 anos para dar o seu fruto. Também observando pelas outras leis da natureza, concluímos que tudo na vida são feitos de ciclos, fases, como doença, saúde, alegria, tristeza, noite, dia, sol, chuva, tempestade, tempo bom, maré alta, maré baixa, primavera, verão, outono e inverno. O que está embaixo pode subir, e o que está no alto pode descer. Se sua maré não está boa, não se preocupe, pois ela pode subir. E se está boa, também não se acomode, dado que ela também pode cair. Com isto em mente, nunca podemos nos desanimar e desistir quando passamos por dificuldades, visto que de onde a roda da vida estiver, ela irá subir. Entretanto, muitas vezes insistimos em focar no pior e não damos o nosso melhor. A palavra serviço é conhecida por todas as pessoas, mas a minoria sabe o seu verdadeiro significado. Enquanto uns acreditam que é o próprio emprego ou trabalho que exercem, deixando a impressão que significa perda de tempo, oculto nela se esconde uma outra revelação. Dividindo-a em dois temos: ser mais viço, que significa algo que é viçoso, que tem brilho, exuberante, que cresce e se desenvolve com vigor. É algo que é feito com tanto zelo que se torna notável, admirável, representando muito bem o cuidado e dedicação que devemos empregar nas nossas tarefas, absorvendo isso como estilo de vida. Entenda que se você dá o seu melhor, receberá o melhor. Não importa quanto tempo passar. Uma semente cresce sem som, mas quando uma árvore cai, faz um ruído enorme. O crescimento pode ser silencioso, mas a destruição e a ruína sempre farão um barulho estrondoso. Não se preocupe, nunca desista e sempre faça o seu melhor. Se ninguém vê ou reconhece o seu esforço, fique tranquilo, pois será a própria natureza que se encarregará de te recompensar.
Você está procurando 5 motivos para ser grato pela vida? Aqui você vai encontrar esses motivos, juntamente com uma inspiração para enxergar o lado bom da sua jornada. Nos dias de hoje, com um mundo caótico e turbulento em que vivemos, é muito fácil perder a esperança. Dessa maneira, ceder ao estresse e se sentir para baixo acaba se tornando parte do nosso cotidiano. Mas você não deve desperdiçar as oportunidades de agradecer pelo que tem. Você deve aprender a olhar com mais carinho para o que está à sua volta. Nesse cenário, exercitar a gratidão é essencial. Conseguir enxergar na sua vida elementos para os quais você deve ser grato é imprescindível. Isso vai te dar o poder de refletir sobre os aspectos da sua vida que não estão te agradando completamente. Veja agora 5 motivos para ser grato pela vida e tente implementar na sua vida o ato de agradecer. Primeiro, seja grato pelo que já conquistou. Você pode achar que não conquistou nada na vida. Também que ainda está muito distante de realizar os seus sonhos, bem como de alcançar os seus objetivos. Você pode ainda pensar que não tem motivo nenhum para se orgulhar das conquistas que acumulou até então. Mas basta olhar com mais atenção para reparar que existem conquistas no dia a dia, mesmo que elas sejam pequenas. Se você trabalha, estuda ou tem planos relacionados a isso, aí está. Agradeça pela oportunidade de poder correr atrás dos seus sonhos. Segundo, seja grato pelo aprendizado. Todas as situações da nossa vida nos oferecem algum aprendizado. Eles devem ser bons ou ruins e mostrar a você os caminhos que deve trilhar novamente e os que deve evitar. Nós, os seres humanos, somos privilegiados com a possibilidade de errar. Nem sempre acertamos em tudo e está tudo bem carregar alguns arrependimentos. No entanto, temos sempre a oportunidade de aprender com nossos erros e não repeti-los. Sendo assim, você deve também exercitar a gratidão, ao reconhecer que é bom ter a oportunidade de estar sempre aprendendo com a vida. Deve, também, observar as pessoas ao seu redor e tudo o que elas têm a oferecer em termos de reconhecimento. Todo mundo tem a capacidade de ensinar algumas coisas. Dessa maneira, podemos adquirir conhecimentos de vida ao escutar nossos familiares e suas histórias, nossos colegas de trabalho ou chefes, nossos filhos ou sobrinhos. Afinal, as crianças e jovens têm muito a ensinar. Agradecer por poder absorver ensinamentos de outras pessoas ocupa uma parte muito grande dentro das razões pelas quais devemos agradecer pela vida. Isso é um verdadeiro privilégio da humanidade. Poder trocar experiências, conselhos e a admiração que vem junto com isso. Terceiro, seja grato pela experiência. Até nas piores situações, o sentimento de esperança pode fornecer uma força incrível e nos colocar novamente para trilhar o caminho da recuperação. Ter a capacidade de sentir esperança também é um privilégio e um motivo muito forte para ser grato. A esperança de superar um problema, um trauma. A esperança de que dias melhores virão, juntamente com novas conquistas e alegrias. Tudo isso é uma maneira de conseguir forças para lutar. Mesmo que você esteja se sentindo sem saída, lembre-se que dentro de você existe algo, uma força única, e que você é capaz de tudo. Agradeça pela maneira como a esperança da humanidade faz com que todos se unam e siga sempre em frente, mesmo que precise fazer algumas pausas no caminho. Se você está ouvindo isso, significa que já sobreviveu a todos os seus piores dias e enfrentou todos os desafios que a vida lhe impôs até hoje. Isso é uma conquista gigante. Seja grato a você mesmo por ter lutado e persistido. Tente olhar para você mesmo com mais cuidado e simpatia. Reconheça seus próprios esforços, até mesmo os pequenos atos do dia a dia. Seja gentil consigo mesmo e se parabenize mais.
E celebre mais a pessoa incrível e determinada que você é. Mesmo que esteja passando por uma fase difícil, onde não consegue ver tão nitidamente as suas qualidades, saiba que elas existem e estão aí, dentro de você. Agradeça ao seu corpo por lhe permitir andar por esse mundo e experimentar todas as coisas incríveis que ele fornece. Seja grato à sua força, à sua coragem e à sua luta. Se você está aqui no dia de hoje, o mérito é seu, juntamente com aquelas pessoas que lhe ajudaram em diversos momentos. Celebre a sua existência e agradeça pelo fato de você estar no mundo cumprindo um papel muito importante, o de ser você. Não existe ninguém com as mesmas características que as suas. Você é único e deve ser grato por quem é. Quinto, seja grato pela oportunidade de lutar e mudar o que ainda não lhe agrada. Uma habilidade incrível da raça humana é a mudança. Nossos antepassados mudaram sua vida de nômades para se estabelecerem em um local mais confortável, dando origem à sociedade como conhecemos atualmente. Provavelmente sua família mudou algumas coisas ao longo da história para que todos tivessem uma qualidade de vida melhor e oportunidades melhores. Essa habilidade incrível está nas suas mãos. Se o que lhe incomoda é o emprego, a casa ou a cidade onde vive, saiba que o poder de transformar a sua vida está com você. Agradeça pela oportunidade de sonhar e correr atrás desses sonhos e poder transformar a sua vida de diversas maneiras. Agradeça por não precisar se satisfazer com o que tem e sempre poder ir atrás de mais. Seja grato também por ter o poder de mudar em você algumas coisas que não lhe agradam, sempre buscando evoluir e se tornar uma pessoa melhor para você mesmo e todos que o cercam. Você acredita em você mesmo? Acreditar em si mesmo pode ser um desafio enorme, principalmente nos dias de hoje, em que todos acham que são donos da razão e, por consequência, têm o poder de interferir na decisão dos outros. Acreditar em si é um poder que você tem, pois isso aumenta a sua autoconfiança e sua autoestima e faz com que as suas decisões sejam mais fáceis de tomar. Muitos são os fatores que influenciam na sua autoconfiança. Se você não confia em você mesmo, você não acredita em seu próprio potencial, o que pode te prejudicar em diversos cenários. Por que devo acreditar em mim? Não acreditar em si pode interferir no seu emprego, por exemplo. E esse é o foco do nosso texto de hoje. Mas qualquer outro tipo de relação, com os relacionamentos amorosos, o contato com a família e afins, podem ser entendidos dessa forma. Quando você está em um processo seletivo para ingressar em uma empresa, por exemplo, você pode seguir 2 caminhos. 1. Achar que você é mais do que apto para aquela empresa, que suas habilidades conferem exatamente ao que é solicitado, pois você possui a capacitação necessária para os serviços exigidos. Ou 2. Pensar que por algum motivo você não é capaz de ocupar aquele cargo, mesmo chegando longe no processo seletivo, e achar que todos os outros participantes são melhores do que você. Não acreditar em você pode te prejudicar em momentos como esse, que acabamos de citar. Então, você precisa entender o motivo de nunca achar que é capaz de fazer algo. Você é capaz, e isso requer coragem. Acreditar em si não é algo que surge do nada. É necessário levar em consideração que essa mudança precisa ser permanente. Você não vai começar a acreditar em si da noite para o dia. Será preciso esperar um tempo, até isso se tornar imutável.
e em qualquer situação ser perceptível a sua crença em si mesmo. Não estamos falando de ego, e sim de acreditar que você é capaz. Acreditar que todas as coisas boas que acontecem em sua vida ocorrem porque você merece e fez por onde. Você precisa ter coragem nesse momento e reconhecer todo o esforço que teve a vida inteira. A vida é feita de fases. E com certeza, acreditar em si vai ser a porta de entrada para viver essa fase da melhor maneira. Visualize em sua mente como sua vida seria muito melhor acreditando em si, crendo que você é capaz de qualquer coisa e que nada pode te parar. Esse é o segredo da sua felicidade. Portanto, acredite em você mesmo. Desde pequenos, ouvimos que chorar é para os fracos e que a força está na capacidade de se manter inabalável. No entanto, é necessário muito mais coragem para assumir as nossas fragilidades que para manter uma pose de super-herói o tempo todo. Chorar é bom para o nosso bem-estar. E às vezes, por vergonha ou não querer demonstrar fraqueza para os outros, reprimimos. Contudo, suprimir as nossas emoções nos faz infelizes, pois as emoções não expressadas infiltram-se no inconsciente, exercendo uma influência negativa que afeta o nosso bem-estar. Não ser capaz de expressar nosso desconforto, tristeza ou frustração, sentindo-se obrigado a reprimir o choro, pode ter um efeito mais negativo do que simplesmente liberar nossas emoções. Então, essa aparente calma que algumas pessoas forçam para demonstrar superioridade realmente não é saudável para o nosso equilíbrio mental. O choro de uma alma é intenso quando começa e vai expelindo para fora todo o nosso descontentamento e tristeza, agindo como um calmante natural. Quando terminamos de chorar, nossa mente fica mais clara, de modo que, serenos, poderemos analisar a situação a partir de um outro prisma. Isso ocorre porque nossas emoções foram equilibradas e nossa mente racional está pronta para agir. Portanto, da próxima vez que você sentir vontade de chorar, não suprima suas lágrimas. Talvez isso seja tudo o que você precisa para recuperar a calma, enxergar as coisas com uma nova perspectiva, ou simplesmente se libertar das emoções que estão te afetando. Saiba que no processo da fabricação do azeite de oliva, as azeitonas são prensadas por um enorme peso, com uma enorme pressão, retirando-lhes o que há de mais precioso em seu interior: o azeite. Conosco é a mesma coisa. As realidades que nos prensam não possuem outra finalidade a não ser retirar o melhor que podemos ser. E uma última coisa: sempre existe alguém com a situação pior que a nossa. A tendência do ser humano é sempre olhar apenas para o próprio umbigo, se esquecendo da miséria do mundo. Só no dia de hoje, mais de 1 bilhão de pessoas não se alimentaram. Existem muitas pessoas em um estado terminal de saúde em um hospital que dariam tudo para poder levantar e batalhar atrás de seus sonhos. E pessoas que nem um teto possuem para morar. O pouco que temos é muito valorizado por elas. Assim sendo, encare a tristeza ou a depressão de frente, pois você tem que enfrentá-las para poder vencê-las, e não assumir o papel de vítima e deixar que isso te domine e o desmotive da vida. Força! A vida é um presente muito belo, impagável, que está sobre a nossa administração.
Ser feliz é sentir-se confortável em si mesmo, apesar das circunstâncias. E esta escolha é sua. Você atrai o que pensa. Os nossos pensamentos são mais poderosos do que achamos. Afinal, eles são involuntários. Dessa forma, é necessário focar os nossos pensamentos no que realmente importa, e não em aspectos banais. Afinal, isso não vai nos agregar em nada. Os pensamentos não podem ser controlados de maneira voluntária. Mas é preciso tentar fazer isso. Você deve estar se perguntando de que forma é possível concentrar os seus pensamentos. E nós temos essa resposta. Quando você está rodeado de pessoas legais, com pensamentos positivos e com objetivos a longo prazo, consequentemente, a sua projeção de futuro se torna boa a longo prazo. Converse com quem quer o seu bem. Os nossos amigos dizem muito sobre o que nós queremos. Se você está andando com certa pessoa, significa que você compartilha dos mesmos pensamentos que esse indivíduo. Logo, se as suas amizades pensam de forma a só visualizar o hoje, sem projeção de futuro, você deve repensar sobre os objetivos dessas pessoas. Você realmente quer continuar com as mesmas pessoas? Você deseja ser amigo apenas de pessoas que pensam no hoje, sem nenhum tipo de consequência? Quando falamos em que você atrai o que pensa, isso diz muito sobre as companhias que você conserva em sua vida. Se você só escuta coisas negativas, claro que o seu pensamento será sempre pessimista. Isso pode até te prejudicar em diversos setores de sua vida. Imagine que você está com um plano de mudar de vida, de mudar para outro lugar, enfim. E você conta essa novidade para as pessoas mais próximas. Do nada, os seus planos começam a desandar. Tudo dá errado. Você começa a pensar que o problema está em você, quando, na verdade, isso está atrelado ao pensamento de pessoas que não vibram na mesma alegria que você. Devo me afastar de todos que me rodeiam? Não. Você não deve se afastar de todos que te rodeiam, e sim saber dosar essa intimidade. Você não precisa parar de falar com ninguém, mas é necessário ter cuidado com o que você fala da sua vida pessoal. Principalmente se você sente uma energia ruim dessa pessoa. Um sentimento de que nada vai para frente. Recomendamos que você sempre mantenha pessoas positivas ao seu lado, que pensem que tudo vai dar certo. Você atrai o que pensa. Então, a partir de hoje, não mantenha contato íntimo com aquelas pessoas que só pensam negativo, mas ao contrário. Ao seu lado, só as pessoas que visam um futuro próspero e com qualidade de vida. Dessa forma, esse será o seu pensamento, mesmo que involuntariamente. Atualmente, muito se fala sobre a lei da atração. E se ela realmente existe, ela está ligada à energia que nós emanamos para o universo, que retornará essa vibração para as nossas vidas, em um tempo determinado. Então, preste atenção nessa história. Um cientista resolveu testar em laboratório o poder das palavras e das energias, através de um experimento por estímulos. Ele separou um conjunto de palavras boas e um conjunto de palavras ruins.
Depois, encheu alguns copos com água, tampou e etiquetou-lhes com essas mesmas palavras separadamente. Feito isso, segurou um copo por vez. E conforme lia as etiquetas, pensava em algo ou alguém que lhe transmitia aquele sentimento. Exemplo, amor. Pensava e dizia algo que lhe trazia amor. Ódio também, e assim por diante. Congelava as amostras e analisava as moléculas de gelo no microscópio. O resultado foi impressionante. Nas porções de água submetidas às palavras e vibrações positivas, as moléculas congeladas apresentavam formatos geométricos, harmônicos, organizados. Por outro lado, as amostras que receberam vibrações e palavras negativas tinham moléculas desorganizadas, confusas e muitas vezes sem formato definido. Ele havia acabado de comprovar que as energias existem e que as palavras têm poder. O cérebro emite vibrações para o universo, por meio de pensamento, e mais forte ainda quando verbalizamos. Embora muitos não acreditem nessa história, vale a pena refletir sobre este conceito, a influência que palavras exercem sobre nós. Imagine nosso corpo, que é formado por mais de 70% de água. Quando permitimos que palavras negativas fiquem dentro de nós, o estrago pode ser grande. Tudo depende da maneira como absorvemos. É normal ficar chateado com o que escutamos às vezes das pessoas. Mas guardar o sentimento ruim no coração é escolha nossa. Você não precisa ter medo de que as palavras negativas dos outros determinem a sua vida, mesmo que sejam muitas, pois basta ser o único a acreditar em si mesmo e na sua positividade, que já é o suficiente. Lembre-se da história de Davi e Golias, quando Davi era o único a acreditar em sua vitória, contra a enorme energia negativa emanadas pelas palavras do gigante e de todo o exército da sua própria cidade, que diziam ser inevitável a sua morte. Mas Davi não só venceu, como se tornou rei. Pessoas podem falar coisas para te desestabilizar ou ferir, mas não permita que consigam. Perdoe, vire a página, não absorva, nem devolva. Pelo contrário, transforme em energias positivas, como motivação, exercer o desenvolvimento de suas virtudes, aumentar o seu autocontrole, e todos enxergarão em você uma linda obra de arte, sem precisarem de nenhum microscópio. A lei da atração se baseia na ideia de tudo que pensamos, dizemos e fazemos. Vibracionam energias boas ou ruins para o universo, que mais cedo ou mais tarde nos retribuirá na mesma moeda. Portanto, se você emana energias positivas, atrairá coisas boas. E se emana energias ruins, atrairá coisas ruins. Entretanto, muitas pessoas ficam o dia inteiro mentalizando pensamentos positivos, mas não se esforçam para torná-los realidade. A lei da atração não se resume apenas em pensar positivo. É apenas parte do processo. Na verdade, ela precisa ser entendida como a lei da fé ativa, pois assim, como a fé sem obras é morta, fica mentalizando o dia inteiro e não agir, de nada irá adiantar. Que vai funcionar, além de pensar que você tem que sentir a verdade nesse pensamento, você tem que sentir amor. Você tem que acelerar, você tem que querer o objeto do seu desejo com toda a sua força, contrário. Eles não têm força para alcançar.
É claro que os acontecimentos e imprevistos podem abalar o nosso estado de espírito, mas apenas se assim permitirmos. Da mesma forma que apenas olhando para a fisionomia de uma pessoa, conseguimos sentir que ela está alegre ou triste, otimista ou pessimista, da mesma forma, o universo assim percebe sem que digamos uma só palavra. Você sabe o que é ruminar? Em poucas palavras, ruminar é remastigar, remoer. É mastigar repetidas vezes depois que a comida já chegou no estômago. O boi tem essa característica de, depois de engolir o alimento, voltá-lo para a sua boca, sendo novamente mastigado. Na sabedoria do organismo desse animal, extrai-se o máximo potencial do alimento. Costumamos ruminar também nas nossas vidas, mas de um outro jeito. De um dia inteiro de felicidade, resolvemos ruminar, ou seja, ficar remoendo aquela situação triste ou chata, fazendo nossa caminhada inteira não valer a pena. Precisamos mudar isso. Se você vive a sua vida focando nos seus defeitos ou das pessoas, viverá a partir das suas imperfeições. O jeito correto é focar nas qualidades, absorvendo todas elas para também extrair o máximo do potencial e corrigir as suas imperfeições. Seja como o garimpeiro, que peneira todas as impurezas da terra para identificar as pedras preciosas, para nelas focar a sua atenção e não nas impurezas. Um exercício constante. Tire os olhos dos pontos negros da sua vida. Existe uma enorme folha em branco para ser escrita. Tire os pontos negros da sua vida. Existe uma enorme folha em branco para ser escrita. Coragem para enfrentar os medos. Do que você tem medo? Todas as pessoas possuem um sentimento em comum: o medo. Independente do que desperta essa sensação, qualquer ser humano se depara com um estado emocional de apreensão sobre algo. O medo vem da incerteza e muitas vezes nos impede de dar um passo à frente no caminho que irá nos levar a novas conquistas. Ele nos amedronta e prende as tomadas de decisões. Deixar o medo dominar seu emocional pode te impedir de alcançar o êxito que você tanto almejou, mas que só irá acontecer depois de entender a mudança que sua vida necessita, encarando o que você teme. Neste vídeo, quero te mostrar a importância de enfrentar os seus medos e te apresentar como pequenas atitudes que estimulam a coragem te deixarão mais próximo dos seus objetivos. Mas por que sentimos medo? O medo é um tipo de emoção universal. Existem diferentes tipos, desde um momento inquietante ou de suposta ameaça, até uma sensação desagradável das possibilidades de fracasso em uma tarefa. Essas preocupações se transformam à medida que crescemos e vivenciamos novas fases. Certamente, os medos que sentimos quando criança não são os mesmos de quando adultos, mas muitos deles refletem a nossa vida futura. E ao contrário do que muita gente imagina, o medo não é um sentimento ruim. Isso porque ele funciona como um alerta do nosso instinto de sobrevivência. É através da apreensão, da dúvida e do apavoramento que temos cautela, pensamos nos riscos e usamos essas sensações como balizadoras para prevenir enrascadas. Por isso, sobrevivemos. O problema é quando o medo te deixa estagnado. Entra a vontade de mudar e o receio do que poderá acontecer, deixando que qualquer avanço na sua vida seja impossível. Assim, muitas pessoas assistem a vida passar sem atuar com decisões que sempre almejam,
pois as incertezas do que poderá dar errado são maiores do que qualquer possibilidade de dar certo. Enfrentar os medos é conhecê-los, entendê-los e questioná-los. Se você tem se sentido sem ação para decisões importantes na sua vida por conta do medo, comece a criar coragem para enfrentá-los. Porém, ter coragem não significa ausência do medo, e sim uma investigação de quem eles são, se são reais ou irreais, de entender de onde surgiram e de questionar se eles realmente possuem o poder que você julga ter. Para começar, experimente um exercício simples. Anote quais são os seus medos, os motivos que o levam a senti-los, o que eles podem causar, e tente imaginar tomando as decisões que deseja. Saiba quem você é e do que realmente precisa. Entenda que a partir do conhecimento dos seus medos, você também entrará na jornada do autoconhecimento. Isso é fundamental para entender o que você realmente precisa e principalmente analisar e diferenciar uma atitude precipitada e arriscada de uma mudança necessária para uma vida. Sobretudo, não procrastine essa tarefa. Quanto mais cedo e cultivado, mais ele cresce e domina a sua vida. Seja presente, entenda seus sentimentos e utilize o medo como ferramenta benéfica nas suas decisões.